Robson Lima. Robson Lima, um amigo e irmão de infância do bairro do Mangueiral, da rua Manga Rosa. Um ser humano fantástico, que eu tive a honra de conviver na infância, ainda jovem, adolescente. Ele 2 anos mais velho que eu, não vou revelar a idade, mas aquele cara apaixonado pelo futebol, sonhava em ser jogador, corintiano nato. E a gente nos babas lá do campo do Mangueiral, estávamos todos os dias para poder ter a nossa vaga. Mas tanto eu como o Robson Lima não tinha essa habilidade toda com o futebol, com a bola, e sempre ficávamos por último. Porém, o dono da bola e o dono do time era um primo meu, e eu e Robson sempre tínhamos a nossa oportunidade. O cara que me ensinou a gostar do Corinthians Futebol Clube. Vai Corinthians, vai Robson Lima. O cara que, aí o pessoal dizia, aí ó, os dois Mauricinhos, aí chegava com chuteira, meião, short e padrão do Corinthians. Mas assim, sempre que me dava essa oportunidade de me colocar padronizado, era um primo meu, e Robson sempre na linha do Corinthians, né? E aí o pessoal queria que eu fosse flamenguista. E Robson já ali naquela época, com 14, 13 anos, me convenceu diante de glorificações do jogo de botão, dos jogos de botão, a ser torcedor do Corinthians. Meu amigo de infância desde essa época, a gente se unia para se defender. Desde aquela época, 13, 14 anos, a gente se unia para se defender diante de que a gente não era tão bom de futebol naquela época. Passando o tempo, Robson Lima sempre foi uma referência para mim, né? Fomos criados sem pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 11 anos de idade. O pai de Robson também não foi presente tanto na vida dele. Robson, exemplo de família. Robson sempre ao lado da dona Carmelita, sua avó, sempre desejou dar orgulho e felicidade àquela senhora magnífica que hoje está no céu e que também foi uma avó para mim. Eu me arrepio, dá vontade de chorar nesse momento, porque dona Carmelita sempre foi aquela senhorinha que sempre apoiou a gente. Sempre desejou a realização do sonho de Robson, né, de Shirley, que é sua irmã. Robson, filho de dona Prazeres, né? Esse ser humano fantástico, sempre foi família, sempre teve do lado da avó, e eu sempre do lado da minha mãe e do meu irmão. E Robson sempre esteve ao meu lado me apoiando. Passando o seu tempo, minha primeira linha de aprendizado política começou com Robson, no ano de 98. Robson me convidou para poder fazer um movimento de jovens para apoiar um candidato na época. E tivemos a linha glorificação de nos mostrarmos e nos destacarmos como líderes. E conseguimos. Na época tinha gincana, que hoje não existe mais. Na época tinha quadrilha junina, que hoje não tem mais. Tinha torneios de futebol, né? E o Robson sempre vinha nessa linha. E sempre um cara que sempre me incentivou a estudar, me qualificar e seguir essa linha. Robson foi o cara que me ensinou a me valorizar como profissional. Eu comecei a fazer uma opção, todo mundo sabe, desde os meus 15, 16 anos. E Robson, sempre quando eu tinha uma proposta para fazer algum evento ou alguma propaganda de loja, eu sempre procurava Robson para ele me orientar o quanto eu cobraria. E ele sempre me incentivava: você é o cara, você vai ser o melhor. Você está entre os melhores, vai ser o melhor, então se valoriza. Então por que não gostar de um cara desse, não dizer que um cara desse é seu irmão? Robson sempre foi incentivador da favela, do gueto. Ali no bairro do Mangueiral, onde a gente cresceu, Robson hoje se destaca sendo o primeiro favelado a ter uma universidade, primeiro favelado a ser bacharel em Direito, primeiro favelado a direcionar e ajudar os irmãos e amigos a incentivar a estudar. Robson, em 2006, se coloca candidato a deputado, né? E seria uma oportunidade gigantesca para a nossa comunidade. Robson se destaca com a votação que ele teve diante de todos os dinossauros que ele disputou, e ele, apenas com um largatozinho, começa a se destacar. E nesse mesmo ano, 2006, Robson me incentiva a fazer a primeira campanha de deputado, que eu fiz para um deputado na época, e naquele momento eu me destaco como um melhor locutor destacado. Foi direcionado, eu não me sinto isso mais. 2006 foi quando o Dado Dinamite surgiu como a revelação da locução em Camaçari.
E Robson de um lado, eu de outro, politicamente, mas Robson sempre me apoiando, me abraçando e a gente sempre unido. 2016, Robson se coloca candidato a vereador para representar nossa comunidade. Nossa comunidade é uma comunidade direcionada, né, com a linha do esporte, da cultura. E Robson sempre teve esse carinho e a essência pela nossa comunidade. Robson foi votado pela nossa comunidade porque ele se colocou a fazer uma campanha direcionada só para a comunidade do Mangueiral. Eu acho que hoje Robson é um cara que tem um nome para Camaçari. Robson é um cara que se preparou, vem se preparando e hoje está preparado para representar o Mangueiral, Gravatá, Ficã e toda a adjacência, toda a Camaçari, porque Robson hoje é um cara que se especializou na linha da política. A gente tem que entender que é emocionante falar isso, mas a gente tem que entender que a gente tem que votar em quem a gente se espelha, e em quem a gente se inspira. E a comunidade do Mangueiral hoje tem uma inspiração. Robson Lima, meu amigo, meu irmão, tenho orgulho de fazer parte da sua história, que você faça parte da minha história sempre. Parabéns por tudo que você vem fazendo e convivendo com a nossa comunidade, desde o futebol. Robson não conseguiu ser o jogador de futebol, mas conseguiu ser o incentivador. Primeiro time do Mangueiral a ter uma estrutura foi Robson que conseguiu, né? Suzinho tá aí para poder revelar, né? Nosso amigo Suzinho. E Robson foi um cara que passou pelo estado em cargos importantes. Foi o primeiro favelado de Camaçari a ter um cargo na SERIM, Secretaria de Relações Institucionais, na GERMA, a secretaria que gerencia transporte, toda a estrutura de infraestrutura de transporte e carga da Bahia, e também na área de educação.